o valor que considera atributos particulares de um bem ou direito que teriam valor somente para um comprador especial ou sob as condições de uma premissa especial. Então, por exemplo, você é proprietário de um lote de terreno e ao seu lado tem um outro lote à venda. Evidentemente que o valor de mercado desse lote, ou seja, o valor que um comprador qualquer pagaria por ele, seria um valor menor do que aquele que você poderia pagar. Então, isso é um exemplo do que seria esse comprador especial e esse valor especial. Aqui no Rio a gente tem exemplo disso, talvez vocês conheçam o caso do terreno do Walmart, que foi comprado pelo Barra Shopping, por um valor muito maior do que o valor de mercado, mas muito maior mesmo, e que, do ponto de vista do grupo empresarial, era um valor que valia a pena ser pago em função da expansão dos negócios que propiciaria e da sinergia que teria com as edificações já existentes e o empreendimento já existente. Então, essa é um conceito que vai ser muito útil para a gente. Em muitas circunstâncias, os avaliadores serão chamados não a apurar o valor de mercado, mas a apurar o que a gente chamou de valor especial sob requisição de um comprador especial, por exemplo. Bom, valor econômico é aquela definição que já está na parte 4, que está trazida agora para a parte 1, não tem maiores novidades. Valor patrimonial também não, está vindo a parte 4, mas houve algumas pequenas modificações na definição. É um valor de bem, parte de um bem ou conjunto de bens, de pessoa física ou jurídica, determinado conforme o objetivo, a finalidade e a abrangência da avaliação. E o valor sinérgico é um valor adicional resultante da interação de dois ou mais bens ou direitos, quando o valor global for maior do que a soma dos valores individuais. Então, um exemplo aqui, mais uma vez usando aí os terrenos, você tem dois terrenos pequenos, cada um deles com valor de mercado X. Quando você junta os dois terrenos, em função da legislação, é possível que você tenha a condição de alcançar o potencial maior de edificação para esse terreno, em função de legislações relativas a afastamento, etc. E aí, a composição desses dois terrenos, ela tem um valor superior à soma dos valores do terreno, como se fossem tomados individualmente. Então, o valor sinérgico é a diferença entre esse valor global dos dois terrenos juntos e a soma dos valores individuais. Então, em muitas circunstâncias, nós somos levados a fazer uma avaliação desse tipo, né? Às vezes, o proprietário ele tem dois terrenos juntos e ele pede uma avaliação e você pode avaliar os dois separadamente e pode avaliar os dois em conjunto e dar isso como resultado. Isso tem relação com essa definição de valor sinérgico. Mais um aí, por favor. As abordagens de valor, elas dão conta dessas múltiplas necessidades que a gente tem no dia a dia, né? A abordagem de valor de uma avaliação depende do objetivo e da finalidade do laudo. As principais abordagens de valor dizem respeito à identificação do valor de mercado e à identificação de valores com características específicas. O valor de mercado não há... todos vocês conhecem, né? A gente está habituado a tratar disso, mas existem valores que antigamente as normas internacionais definiam como valores de não mercado e que a gente preferiu dar o nome de valores com características específicas. No caso do valor de mercado, ele está associado com a definição de valor de mercado, a quantia mais provável pelo qual o bem seria transacionado, né? Entre comprador e vendedor não obrigado, etc., aquela definição já conhecida, e exemplos de casos especiais em que
você usa a abordagem do valor de mercado, é o valor econômico quando o seu objetivo não é chegar àquele valor que os agentes do mercado pagariam por aquele bem, né, em termos, digamos assim, médios. Então, você vai apurar, nesses casos, condições e taxas de desconto e prazos, condições que são médias do mercado, não são condições de um agente imobiliário específico, né, um agente do mercado específico. Você vai procurar aquelas condições que são condições médias. Então, você estará apurando o valor econômico com o objetivo de que ele seja uma aproximação do valor de mercado. O valor sinérgico é um outro exemplo. Aquele exemplo dos 2 terrenos que eu dei, que são terrenos vizinhos, se os 2 terrenos eles estão disponíveis no mercado, esse valor sinérgico, ao qual você somaria o valor das 2 partes, ele vai refletir o valor de mercado. Ele estará dentro da abordagem do valor de mercado. Se, por outro lado, um dos terrenos é de um comprador especial, ou seja, ele não está disponível para o mercado em geral, então, esse valor sinérgico ele já não representa mais o valor de mercado. Ele vai representar um valor especial. Exemplos aí de valores de não mercado ou valores específicos. São aqueles distintos, com uma abordagem distinta do valor de mercado, e que a gente pode citar o valor de liquidação forçada como o caso mais conhecido da gente, né? Ou seja, o vendedor ele precisa vender aquele bem num prazo de comercialização inferior ao médio do mercado. Então, o que você vai apurar aí é um valor diferente do valor de mercado. Então, você está com uma abordagem distinta da abordagem de valor de mercado. O valor sinérgico, quando não está disponível para o mercado em geral, também é um caso de uma abordagem por valor específico. Esse caso do Walmart seria um caso desse, né? Outra definição, e essa deu uma polêmica grande dentro da comissão de estudo, é o que diz respeito ao chamado valor justo. Quem está familiarizado com as normas de contabilidade internacionais e que são adotadas aqui no Brasil, já ouviram falar desse valor justo, ou fair value, que nas práticas contábeis, ele é dito como aquele valor que atende aos interesses recíprocos de partes conhecedoras do mercado, independentes entre si, dispostas, mas não compelidas a negociar. Em geral, o valor justo é estimado como a utilização da abordagem do valor de mercado. Mas pode ser definido também com outro tipo de abordagem, né? A abordagem do custo, por exemplo. Você pode definir entre partes que estão transacionando que o valor da transação é o valor do custo dos componentes desse bem, e não o seu valor de mercado. Então, esse seria um exemplo em que o valor justo não seria associado ao valor de mercado. De qualquer maneira, a norma não está incorporando isso como sendo uma definição dela. Está apenas citando que, nas normas contábeis, é usado esse conceito e que, na grande parte dos casos, ele corresponde ao valor de mercado da maneira como a gente compreende dentro da nossa norma. Bom, a comissão também discutiu a questão de mercado de uma forma mais detalhada em relação à discussão que tinha sido feita anteriormente e que redundou na inclusão dentro dos laudos de avaliação de um item específico diagnóstico de mercado, em que se dizia, né, que esse diagnóstico deveria
fazer referência à estrutura do mercado, à conjuntura do mercado, à conduta do mercado, etc. E não se dizia, em outra parte, qual seria o significado disso. Então, a comissão achou por bem trazer para essa parte inicial, da parte 1, alguns conceitos relativos ao mercado. Então, definiu-se primeiro o mercado como um ambiente no qual bens, frutos e direitos são ofertados e transacionados entre compradores e vendedores mediante o mecanismo de preços, e que ele se caracteriza por sua estrutura, conjuntura, conduta e desempenho. A estrutura do mercado para um determinado tipo de bem, normalmente relacionado aos ciclos econômicos de longo prazo, de respeito ao grau de concentração de compradores e vendedores, ou seja, a caracterização do mercado em função da quantidade de agentes que nele operam, né, seja do ponto de vista da compra, quanto do ponto de vista da venda. Né? Mais um, por favor. Conjuntura de mercado de respeito a variações de curto prazo na oferta e demanda e suas consequências sobre os preços, né, em função de circunstâncias econômicas, sociais e ambientais. Ou seja, seria a estrutura vista naquele período de tempo em que você está fazendo a sua análise. E a conduta do mercado corresponde ao padrão de comportamento que os agentes adotam para se ajustar à conjuntura do mercado por meio de ações como a política de preço, as formas de pagamento, as estratégias de venda, a oferta de novos produtos, entre outros. Né? E, por fim, o desempenho do mercado, referindo-se aos resultados finais atingidos e aferido por meio da análise do comportamento através de indicadores, né, em determinado período de tempo. Mais um. Sim. Aí vamos para uma questão mais formal, mas que tem também uma importância para a gente, que é a questão do uso das formas verbais dentro das normas da BNT. Isso é determinado por uma diretiva internacional adaptada para o Brasil pela BNT. E quer dizer o seguinte, que alguns verbos têm relação com obrigatoriedade e outros verbos têm relação com um modo de proceder que é o recomendado, mas não necessariamente é o obrigatório ou exigido. E muitas vezes a gente se defrontou aí com análises de órgãos de controle e de auditorias que exigiam do avaliador que seguisse a norma em alguns trechos em que a norma não dizia, não utilizava uma forma verbal correspondente à obrigatoriedade, mas sim à recomendação. Então, muitas pessoas estavam interpretando a recomendação como uma obrigação. Então, a gente achou por bem trazer para o corpo da parte 1 um texto, um parágrafo que diz claramente qual é a forma verbal que está relacionada com obrigação e qual é a que está relacionada com recomendação. Então, o que está escrito agora é o seguinte: as formas verbais convém que, é recomendável, é recomendado e recomenda-se são utilizadas para indicar que, entre várias possibilidades, uma é mais apropriada, sem com isso excluir outras, ou que um certo modo de proceder é preferível, mas não necessariamente exigível. Então, isso vai constar, já fazia parte da Diretiva 2, mas vai constar da norma para que não haja mais esse tipo de compreensão errônea a respeito de obrigatoriedade dentro da norma. Bom, em relação à atividade e avaliação, vocês devem estar sabendo que a atividade, ela volta e meia existe uma série de questionamentos em relação a que tipo de profissional faz ou pode fazer avaliações. Os corretores de imóveis, eles recentemente tiveram uma vitória
numa ação judicial relativamente à possibilidade de fazerem avaliações. E o que nós estamos tratando aqui é de avaliações técnicas, avaliações feitas segundo uma norma técnica, seguindo determinados preceitos. Então, são resultados de valor que devem ser demonstráveis tecnicamente, né? Então, em função disso, são apresentadas no interior dessa parte 1 alguns conceitos que estão dentro dessa linha. A avaliação de bens, de seus frutos e direitos é uma análise técnica, não é uma opinião, é uma análise técnica para identificar valores, custos ou indicadores de viabilidade econômica para um determinado objetivo, finalidade e data, consideradas determinadas premissas, ressalvas e condições limitantes. Essa última parte a gente vai comentar mais adiante. E a engenharia de avaliações é o conjunto de conhecimentos técnicos científicos especializados aplicados à avaliação de bens por arquitetos de avaliações ou engenheiros de avaliações. Vocês devem estar notando aí que houve a introdução do conceito arquitetos de avaliação em função de um pedido da categoria dos arquitetos que se sentia prejudicada pelo fato de referirmos ao profissional como engenheiro de avaliação. E, em muitos casos, o cliente questionava, né, que o arquiteto não poderia fazer esse trabalho porque seria um trabalho de engenharia. Então, para deixar claro que o arquiteto de avaliação ele tem todas as condições de fazer esses trabalhos, quando tiver a capacitação, né, que é exigida de todos para isso. Para deixar isso claro, então, definiu-se o conceito de arquitetos de avaliação. Então, aqui está definido. Pode ir adiante. Outro aspecto importante é relativamente ao relatório de avaliação. O laudo de avaliação é relatório com fundamentação técnica e científica elaborado por arquiteto de avaliações ou engenheiro de avaliações em conformidade com essa norma para avaliar o bem. Então, vocês se lembram que no passado a gente já tinha a possibilidade de fazer um laudo de avaliação que era caracterizado como expedito, que era praticamente uma opinião de valor. Já no processo de revisão que originou o conjunto de normas 14653, a avaliação baseada em opinião de valor já tinha caído. Mas ficou